Benção, nosso grupo de pandeiros aí crescendo um pouco mais, né? Que alegria a gente poder celebrar juntos, que alegria poder estar com você aqui nessa manhã e nós adorarmos ao Senhor. Você pode se colocar em pé, querido, e na alegria que o Senhor nos dá, porque essa alegria que estamos aqui nessa manhã, dá um bom dia para quem está pertinho de você aí, mas quem está à frente, atrás de você, isso, e juntos nós vamos adorar o Senhor com alegria, declarando a maravilhosa graça do Senhor, declarando a bênção de estarmos juntos com o Senhor nesta manhã, amém? Fez por mim. E que transforma a minha vida e faz dos órfãos filhos e filhas o Rei da Glória. Ele é o Rei dos Reis. Entre as nações, e como o sol brilha em majestade, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Entregou sua vida para que eu fosse livre.
Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio na vida eterna, no virginal bebê e na comunhão dos santos, na igreja do Senhor, na ressurreição eu creio, quando Jesus voltar. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Aleluia. Cremos no nome de Cristo. Amém? Amém. Tem um bebezinho. Eu queria convidar aqui também para chegar à frente o seu André, né, e a dona Eunice Zakharov estão completando 53 anos de casado. Nós queremos orar nesse momento também por eles. O pastor Arthur, que está completando 70 anos de casado. E a gente quer orar, os 70 anos de casado, não, né? Eu fui no embalo aqui do André e da Eunice, né? 53 anos de casados, o André e a Eunice, e 70 anos de idade, o pastor Arthur. Olha só, 60, pastor Edson, o senhor fez isso comigo. Para a idade, eu já percebi que para a idade o pastor Edson, ele arma algumas para a gente, né, pastor Pascoal? Só para a idade? Só para a idade? Não, para outras coisas também, né? 65 anos de idade do pastor Arthur. O Cláudio Petric também e a Sueli estão completando, né? Então, se esses casais estiverem aí, o pastor Arthur estiver aí, também pode chegar aqui. E a gente também orar, né, pelo Gabriel de 6 meses. Está aqui o Gabriel? Está aqui, ó. O Gabriel, ele vai fazer uma cirurgia no cérebro na terça-feira, né? A gente vai estar dedicando ao Senhor aqui, mas ele vai fazer uma cirurgia. Eu vou pedir para o pastor Pascoal orar por todos os bebês e apresentar, porque eu tenho o privilégio de segurar um aqui, que eu fiz o casamento, né? E vou ter o privilégio de segurar aquela princesinha. Onde é que está a câmera aqui do detalhe aqui? Vamos mostrar bebê por bebê. Começa lá com o Gabriel, para a gente mostrar ali, ó. Não, é ali, o primeiro lá. Vamos lá. Isso. Vamos ver o Gabriel aí. Oh, isso. Aí, quem é o próximo aqui? Fala um. Enzo. Mostra o Enzo para a gente aqui. Primeiro o Enzo aqui. Tá errado. Aí. Oh. O cara do dedinho aí, presta atenção no que eu falo aí, rapaz. Tá? Tem um cara que fica só apertando o botão ali. Qual é a próxima câmera agora? Vem aqui. Onde está o Paulinho aqui agora? Vamos lá. Quem é? A Mariana. Uau.
Vocês estão mais bonito aí. Quem é? A Nicole. Onde é que está a Nicole aqui? Não tem jeito. Não, pastor, não quero ver a sua cara, eu quero ver a Nicole. Dá na mão da mamãe para a gente ver a Nicole. Vamos ver. É que a sua cara é feia, pastor. Nicole. Quem mais é o próximo aqui? Vamos ver. Davi está com 5 meses aqui. Vamos lá para o detalhe. Olha, que lindo. Tem mais? Não, né? Essa igreja está crescendo, né? Agora estende a tua mão para cá para a gente orar, pedir a bênção do Senhor sobre essas vidas, também por esses que completam aniversário de casamento. Pai querido, é em nome de Jesus que nós estamos na tua presença, estendendo as nossas mãos que são humanas, que não têm poder, mas como um símbolo de fé, abençoa a vida de cada criança dessa. Abençoa fortalecendo, sustentando, dando um desenvolvimento normal. Coloca a tua mão de poder, Senhor, para que à medida em que elas vão crescendo, elas possam conhecer a tua verdade. Que o Senhor use os pais, os familiares que estão aqui, aquelas pessoas chegadas, que fazem parte do círculo mais íntimo, como instrumentos do teu amor, para que conheçam essas crianças o amor, a verdade e especialmente a graça de Jesus. Ó Pai, nesse tempo de tantos desvalores, permita que a essência da fé esteja no coração deles, conhecendo Jesus, o seu poder, a sua misericórdia e a sua graça. Usa, Senhor, essa igreja como instrumento de acolhimento, de apoio, e que elas sintam a alegria de estar na tua casa. Sustenta, Pai. Te agradecemos pelos aniversários de casamento que foram citados aqui, da família Petrick, Senhor, da família Zakharov, Senhor. Também, Senhor, te agradecemos pelos 65 anos de vida do pastor Arthur, e que ele continue a ser bênção nas tuas mãos. Colocamos, Senhor, também os motivos que são colocados nessa caixa, Senhor, que são expressões da ansiedade do coração, do sentimento de necessidade, e que a tua bênção esteja sobre eles. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Adoremos ao Senhor. Jesus Cristo, contarei tudo, mas em meu reino me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar.
Você pode sentar-se, não é? Louvado seja Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele é digno, né? Tem aqui algumas informações importantes para você, tá? Primeiro, essa semana é uma semana de bastante atividade aqui na igreja. Nós começamos as apresentações do Natal Aleluia, terça-feira, dia 20, até o dia 23, tá? Então, de terça a sexta-feira, todas as noites, 8 horas, 20 horas, tá? Você precisa trocar o seu ingresso por 2 quilos de alimento ou R$10. Você escolhe o que for melhor para você. É uma grande oportunidade para você convidar pessoas para participarem, para conhecerem a palavra de Deus. Eu já estou aqui para terça-feira, né, que está o meu aqui. Eu estou aqui com 6 ingressos aqui, ó, tá? Para os meus convidados de terça-feira. Então eu queria desafiar você a também fazer isso, convidar pessoas para estarem aqui conosco. Dia 24, você sabe o que vai acontecer na igreja? Nada. 24 é o dia da família. Por quê? Semana toda de atividades, muitos voluntários trabalhando. E aí então, dia 24 a gente separou para a gente estar junto com a família. E isso vai ser um tempo muito gostoso e digno da gente estar. Dia 25, domingo pela manhã, tá? Nós vamos ter o culto das 11, não teremos o culto das 9 da manhã, só o culto das 11, tá? E o culto da noite normalmente, não é? 19 horas o culto no domingo. E é a última apresentação do Natal Aleluia no domingo. Para esse dia você não precisa trazer ingresso. Só aconselho que você chegue cedo, tá? Porque vai estar super lotado, eu tenho certeza, vai ser uma grande bênção. E é uma grande oportunidade, que às vezes as pessoas vieram passar o Natal na nossa casa, e essa domingo, né, dia 25 à noite, né, quase não tem nada para fazer. Então vem aqui para a igreja e a gente tem essa oportunidade de celebrar mais uma vez o Natal juntos. No dia 31, sábado, o culto será às 10 da noite. Normalmente o nosso culto é 7h30. Nós vamos ter o culto às 10 da noite, que é nosso culto de vigília. E a gente vai começar o ano na presença do Senhor, de joelhos, adorando a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Dia 1º, domingo, mesma coisa. Não tem o culto das 9, tem o culto das 11 e 19 horas, tá? E aí você pode começar o ano na presença do Senhor. Eu queria reconhecer aqueles que estão nos visitando nessa manhã. Se você está nos visitando, por favor, fique de pé. Queria conhecê-lo. Isso, temos algumas pessoas que estão nos visitando aqui. Sejam bem-vindos, né? Pode ficar de pé. Isso. Agora queria uma salva de palmas para esses que estão visitando, para você dizer que eles são bem-vindos. E quem está perto vai lá dar o abraço, diz: ó, seja bem-vindo, é um prazer você estar aqui conosco hoje. Queria desafiar você, não é? A no final desse culto, passar ali numa sala que tem à minha esquerda, não é? Você vai logo identificar. E essa sala você vai retirar uma lembrança que a igreja preparou para você. É só você chegar lá e vai assim, ó, vim buscar meu presente. Pronto, pega lá o seu presente. É uma lembrança para marcar o dia que você esteve aqui conosco, não é? Queria indicar aqui 2 livros para você. A gente faz isso todo domingo para você desenvolver a sua leitura. O primeiro deles é esse livro aqui. Nós estamos indicando uma série de biografias. É a biografia de William Tyndale. Esse homem foi o que traduziu a Bíblia para a língua em inglês, não é? E foi a primeira tradução para o inglês. E por causa dessa tradução ele foi queimado vivo numa praça pública. E aí você vê, né? Porque era proibido ler a Bíblia naquele tempo. E às vezes a gente não valoriza, não é? Porque a Bíblia está na nossa mão. O outro livro que eu queria indicar, Deus é Soberano.
de Arthur Pink. Esse é um escritor, um teólogo, e escreveu vários livros. Ele fala sobre Deus, controle que Ele tem, a sabedoria que Ele tem, a soberania sobre todas as coisas. E é isso que a gente está indicando para você como leitura. Esse é o momento quando nós celebramos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Perdão. Nós estamos aqui no final do ano numa campanha especial com ofertas para a gente iluminar essas janelas à noite. Então hoje, durante o dia, a gente está aqui no templo, a gente vê essa beleza que está aí, né, dos vitrais. Mas nós queríamos mostrar para a cidade isso. Então nós estamos levantando uma oferta especial para fazer essa iluminação. Se Deus quiser, essa semana a gente vai inaugurar a iluminação das janelas da Batel e vamos continuar a campanha para levantar os recursos para as outras janelas que faltam, tá? E a gente está nesse propósito. Então tudo que você der, colocando no seu envelope, não é, janelas ou vitrais ou iluminação, a gente sabe que é para isso. Ou qualquer valor que seja colocado sem envelope nenhum nessa caixa, nos gasofilaços, nós vamos entender que é uma oferta destinada para esse propósito. Nós consagramos os dízimos. E é interessante que há vários bênçãos de Deus que são bênçãos sem qualquer condição. A Bíblia diz para a gente que o sol nasce sobre justos e injustos. Então há uma série de bênçãos de Deus que são universais, que fazem parte dessa graça abundante de Deus. Mas há algumas bênçãos que são condicionais, que Deus diz assim: olha, se você tiver coragem de experimentar isso comigo, tem uma bênção que vem paralela. E uma delas é a doutrina que a gente pratica dos dízimos. Lá em Malaquias capítulo 3, a palavra de Deus vai desafiar a gente. Deus fala assim: faça prova de mim, faça prova de mim. E Ele vai dizer assim: se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção que represente maior abastança sobre a tua vida. O que significa isso? Quando a gente aprende o princípio de colocar Deus em primeiro lugar na vida, de colocar a nossa vida no altar dele, e quando eu falo vida, eu estou falando os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vontade, a nossa percepção, o nosso serviço ao Senhor, não é? E entre tudo isso, a gente coloca também a 10ª dos nossos recursos financeiros. Deus diz assim: ó, pode fazer prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não vou derramar sobre vocês uma abastança maior. A bênção de Deus nos acompanha. A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus nunca prometeu que a gente vai ficar rico, que nunca vai ter doença, que nunca vai ter problema. O que Ele promete é que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Ele promete é que a mão dEle vai segurar na nossa mão. A bênção é Ele é a nossa bênção, e a gente se coloca no altar dEle. Então, se hoje você veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo, ou se você veio preparado para colocar uma oferta diante de Deus, então nós vamos ficar de pé agora. Você vai levantar a poltrona, o assento da sua poltrona, para que as pessoas possam se locomover. E enquanto nós estivermos adorando, cantando, você vem aqui à frente ou a uma dessas caixas e consagra. Isso é ato de culto, de louvor a Deus. Adoremos ao Senhor. És mais forte
que o pecado, que a morte, está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. É exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte, és mais forte que o pecado, que a morte, está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte, está escrito: só você é mais forte, és mais forte que o pecado, que a morte, está escrito: Jesus. Queria ouvir só você ainda. És mais forte. O Senhor, está escrito: Tu és vivo, Tu, Jesus, és o Senhor. Tu, Jesus, és o Senhor. Tu, Jesus, és o Senhor.
Se é para Jesus, dá para ser melhor, não dá? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar-se. Deus é bom. Então eu tenho uma boa notícia para você. Essa semana passada estiveram conectados via internet para assistir os nossos cultos mais de 25 mil computadores. Louvado seja Deus, não é? Essa é uma bênção muito grande. Isso aqueles que assistem ao vivo e aqueles que assistem durante a semana os cultos, não é? Que estão gravados ali. Foi uma grande bênção. Sem contar a televisão no canal 55.1, não é? E também as emissoras, são 19 emissoras de rádio transmitindo os nossos cultos aqui, e nós louvamos a Deus por isso. Deus é muito bom. Queria meditar nessa manhã na palavra de Deus com vocês a respeito de lições que o Natal nos ensina. É interessante que o Natal, ele se repete todo ano, e a gente conta a mesma história todos os anos. E eu vejo isso como um movimento de Deus para fazer a gente lembrar as coisas que são essenciais do cristianismo, para a gente trazer isso para a nossa vida. E eu queria meditar em alguns trechos da palavra de Deus e tentar tirar dessa história do Natal estas lições. O primeiro texto se encontra em Lucas 2, versículos de 1 a 7. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar. Lucas 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. E assim José também foi, da cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai querido, nessa hora, quando vamos meditar na Tua palavra, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre a nossa percepção espiritual e fala conosco. E aquilo que o Senhor preparou para nós, revela a cada um de nós. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A primeira lição que eu queria destacar para você nessa manhã é muito simples. Deus está no controle. Diga para quem está perto de você, ó, Deus está no controle. Às vezes a gente está no meio de tantas circunstâncias da vida que a gente pensa, onde é que está Deus? Deus está no controle. E a história do Natal vai revelar exatamente isso. Deus está no controle. A palavra de Deus vai nos ensinar que as profecias do Velho Testamento diziam que Jesus iria nascer, o Messias iria nascer na cidade de Belém. E olha só que coisa interessante, Maria e José viviam na cidade de Nazaré. Eles não viviam em Belém, viviam em Nazaré. E aí sai um decreto de César Augusto, o imperador romano, lá em Roma, que coloca um prazo determinado para que todo cidadão do Império Romano pudesse passar por um censo, por um recenseamento.
Ora, a coisa mais natural era que o recenseamento acontecesse como acontece hoje. Alguém bate na porta da sua casa. Mas eles, para não terem uma estrutura, pediram que as pessoas fossem se alistar naquilo que parecia ser um cartório daquele tempo. Também a coisa mais natural seria você procurar o cartório da sua cidade, como a gente faz, não é, para votar. Você vai lá no tribunal, né, no cartório eleitoral, e você se cadastra, e você tem um prazo para fazer isso. Não, o César, né, o Augusto, ele toma uma decisão completamente estranha. Cada um tem que ir no cartório, não é, no lugar estipulado, na cidade do seu nascimento. E aí, no tempo certo, que a Bíblia chama, chegado à plenitude dos tempos, nasceu o Salvador, não é? Nesse sentido, sai Maria e José de Nazaré, ela já no final de gravidez, viaja para a cidade de Belém, porque Deus está no controle. É interessante porque a gente vai aprender com esse texto que a lei era de César Augusto, mas o decreto era do Senhor dos céus e da terra. Aquilo não era uma coincidência, aquilo era o controle de Deus. Deus estava no controle e Ele cumpriu a sua palavra. Miqueias capítulo 5, verso 2 vai dizer assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Para mim, aqui foi um trabalho manual de Deus. O que a gente pode aprender é que o Senhor está no controle. Ele está no controle da minha vida. Querido, você não vai viver um dia a mais além daquele que Deus preparou para você. Graças a Deus que eu não sei quando é que eu vou, nem você, senão eu ia ficar muito ansioso. Mas no dia certo, né, a Bíblia diz que o sopro da vida que Ele lançou sobre você volta para Ele, porque até a tua respiração é emprestada. O sopro da vida foi dado por Deus. Ele está no controle. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, porque Ele está no controle. Eu sei que para alguns é muito fácil. Eu estou vendo um irmão ali que eu sei que não tem nenhum fio de cabelo, né? Esse está fácil. Mas eu sei também que eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho. E o pior, né? Se você olha lá no chão do seu banheiro, você vai perceber que de um dia para o outro você não tem o mesmo número de fios de cabelo. Mas Deus está no controle. Deus está no controle do seu patrão. Deus está no controle do que está acontecendo nessa terra. Eu vou dizer para você do meu sentimento. A gente tem visto tanta coisa aí no jornal, né, falando da corrupção. Eu creio no meu coração, isso é uma coisa minha, tá? Que Deus está ouvindo as nossas orações. A gente tem orado tanto pelo país, não é? Não tem jeito desse país se consertar se toda podridão, se toda corrupção não for revelada e começar a haver no coração do brasileiro uma mudança de atitude, de entender que não dá para fazer a nação sofrer do jeito que está sofrendo, com bilhões e bilhões de reais sendo roubados, não é? E enquanto não tem antibiótico no hospital, enquanto não tem leito, enquanto não tem tanta coisa nessa terra, eu creio que Deus está respondendo a nossa oração e está revelando o que está acontecendo, para haver uma mudança nessa terra, porque Deus está no controle. A primeira lição que eu queria que você guardasse na sua mente: Deus é soberano.
Ele é o Senhor da terra e do céu, e Ele está no controle. A Bíblia vai dizer no livro do Apocalipse que o livro da história está na mão do Senhor, e que a história que teve um começo vai ter um fim, quando todo o universo, todos os seres humanos vão prestar contas a Deus, porque Ele continua no controle. A segunda lição que a gente vai aprender aqui nesse texto é que achar um lugar para Cristo sempre vai envolver um conflito e uma decisão. É isso que diz a palavra de Deus nos versículos 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É interessante porque quando a gente lê essa história, às vezes a gente perde, não é, a percepção. Puxa vida, não tinha lugar para Jesus, o que aconteceu e etc. Mas o problema aqui é o mesmo que acontece na minha vida e na sua vida. Não havia maldade, simplesmente tudo estava ocupado. Eu não sei se você já teve essa desventura de ir para um lugar e procurar um lugar num hotel e está tudo lotado. Não sei se já aconteceu isso com você. Alguns anos atrás eu estava fazendo uma viagem para pregar fora, e foi aquela época que teve um vulcão aí que soltou cinzas aí e atrapalhou todo o transporte aéreo. Então eu fui para o aeroporto, eu não sabia se ia dar para embarcar ou não. De repente nós embarcamos, eu tinha que fazer uma conexão em São Paulo. O avião chegou lá em São Paulo e não conseguiu descer. Aí ele foi para Campinas, não conseguiu descer. E aí o piloto disse: não tem jeito, a gente vai ter que ir para o Rio de Janeiro. E eu fui parar no Rio de Janeiro, não tinha nada para fazer no Rio de Janeiro. Saí cedinho de manhã aqui de Curitiba, cheguei lá no Rio, tentei marcar a passagem para o lugar que eu queria ir, não tinha lugar, não tinha jeito. Eu sei que marcaram para de noite. E aí então eu fui à noite, embarcaram todos os passageiros, estavam lá, eu estava sentadinho no avião. De repente o piloto diz: a torre não autorizou, fechou o aeroporto, todo mundo tem que sair. E aí saio lá outra vez, o voo foi cancelado. Aí eu vou lá para o balcão de novo e digo: bom, quando é que eu posso ir? O horário que ele tinha para eu embarcar era no outro dia à tarde. Eu falei: não dá, não tem mais o que fazer naquele lugar, já passou o evento, então eu vou voltar para Curitiba. Ele disse: também não dá, só amanhã, não é? Acho que 8 ou 10 da manhã, não me lembro bem. Eu falei: e agora? Tem que passar uma noite inteira aqui no Rio de Janeiro. Aí comecei a procurar hotel. Estava lotado tudo, estava tendo evento na cidade, e o aeroporto inteiro, porque veio voo do Brasil inteiro, desceu lá e estava dormindo lá, não tinha lugar. Eu procurei, fui lá para um hotel, ele me ajudou, ligou para um, ligou para outro, tudo lotado. Aí eu voltei lá para o aeroporto, peguei meu paletó, coloquei ali no chão, peguei minha mala, coloquei ali, peguei meu telefone, marquei o despertador e dormi em cima da pedra. Estava cansado, não tinha lugar, mas não tinha nada de maldade ou de errado, simplesmente tudo estava ocupado. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria e José, não é? Naquele tempo. E aí eles bateram numa estalagem, estava ocupado, bateram em outra estalagem, estava ocupado. Aquele tempo do recenseamento, as famílias estavam recebendo os seus parentes distantes, e muitos deles estavam hospedados na sua casa, estava ocupado. E aí não tinha lugar, nem para Jesus, nem para Maria, nem para José. Jesus estava para nascer. E aí eu acho que uma pessoa de um bom coração, uma pessoa de bom coração diz: não tem lugar,
mas essa mulher não pode ficar aqui na rua. Eu tenho aqui a minha estrebaria, eu posso colocar os meus animais para fora, e vocês ficam aqui, dormem aqui. E aí começou o trabalho de parto. E eu acredito, essa é a minha opinião, que aquela família ajudou no parto de Maria. Alguém tinha que ajudar. E nasceu a criança. E aí eles improvisaram, pegaram uma manjedoura, que a gente chama de coxo aqui, é onde os animais comem, não é? Improvisaram um berço e colocaram Jesus ali. Agora aqui é uma lição muito interessante para a minha vida e para a sua vida nessa história. Toda vez que Jesus bater a porta do nosso coração, toda vez que a gente quiser viver um cristianismo verdadeiro, que tem essência, a gente vai enfrentar um conflito e vai ter que tomar uma decisão. Porque naturalmente tudo já está ocupado. Tua agenda já está cheia, tua vida já está cheia, teus compromissos já existem, as lutas do dia a dia já estão lá, e não tem lugar. E não, eu acredito que muitos de nós tenhamos até um carinho pelo Senhor Jesus. Puxa vida, que legal, Jesus. Tenhamos até um respeito por Jesus, mas não temos uma experiência viva com Ele, de poder, de graça, de manifestação da sua presença na nossa vida, simplesmente porque tudo está ocupado, está cheio. E aí vem o conflito. O conflito é: o que eu vou tirar da minha vida para priorizar o Senhor Jesus no nosso coração? É interessante, né, que às vezes a gente só mexe nas prioridades da vida quando a gente leva uma trombada com a vida, né? De repente a gente está tão atolado, tem tanta coisa acontecendo, e aí você tem um piripá que vai parar lá no hospital, e alguém diz assim para você: ó, tu vai morrer, se você não mudar isso, aquilo na tua vida, você vai morrer. E aí a gente sai angustiado e diz: não, vou mexer na minha agenda, vou fazer. E aí o que acontece? Tudo fica ocupado de novo, e você volta para o hospital morrendo outra vez. Gente, é isso mesmo. O Senhor só vai entrar no nosso coração, só vai fazer diferença. O cristianismo só terá sentido para você se você tiver a coragem de enfrentar o conflito e dizer: Ele é prioridade na minha vida. E aí tomar uma decisão de convidar Jesus para entrar na nossa vida. E o interessante é que quando Jesus entra, nem sempre a vida está arrumadinha. Tem gente que pensa assim: olha, eu quero Jesus na minha vida, mas primeiro eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, tenho que resolver aquilo outro. Querido, você não vai deixar Jesus entrar nunca na tua vida. Agora eu acho lindo, porque apesar de só ter uma estrebaria, Jesus entrou naquele lugar. E queridos, às vezes a nossa vida é uma estrebaria. Você já foi numa estrebaria? Tem um cheiro estranho lá dentro, não é verdade? Não é? Por mais que você limpe, tem um cheiro assim que incomoda o nariz. Gente, às vezes a nossa vida está uma estrebaria, mas eu acho tremendo porque Jesus entra na vida da gente do jeito que a gente está. Ele encontra a gente no lugar onde a gente está. E sabe, a estrebaria não fica do jeito que está, porque quando Ele entra, Ele começa a fazer uma revolução na nossa vida. Ele começa a trabalhar no nosso coração. Ele muda o sentido das coisas. O coxo vira berço. Ele muda a visão da realidade. A estrebaria vira o lugar mais sagrado da história. Sabe por quê? Porque Ele faz do nosso coração o altar.
Ele faz do nosso coração a catedral, e Ele faz diferença na nossa vida. Então, se você quer ter uma experiência de poder de Deus na tua vida, você vai ter que abrir espaço na tua vida para Jesus. E isso vai envolver conflito e decisão. E ninguém vai ter essa experiência poderosa com Jesus sem vencer esse conflito e sem tomar uma decisão de colocar Jesus em primeiro lugar. A Bíblia tem um lema, tem um princípio básico: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A terceira coisa que eu queria meditar com você nessa manhã, e última, se encontra nos versículos de 8 a 14, onde a Bíblia diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A terceira lição fala do louvor do céu, os anjos louvando a Deus. O louvor do céu é o reflexo da grandeza da graça e do amor do nosso Senhor. Por que os anjos louvaram a Deus? Essa é a grande pergunta. Porque os anjos viram o Criador tomando forma de criatura. Havia uma grande pergunta nos céus, por parte dos anjos: como é que Deus pode salvar o homem? Havia o sentimento, o entendimento que Deus queria salvar, mas a pergunta era: como Deus podia salvar? De que jeito Ele podia salvar? Por quê? Porque Deus é santo e ao mesmo tempo é justo. No céu não tem lugar para o pecado, e nós somos pecadores. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, tem uma barreira. E o pior, quando Deus tivesse que julgar Satanás por causa da sua justiça e equidade, Ele teria que julgar o homem, eu e você. E então, como é que Deus podia salvar o homem? E de repente os anjos veem o jeito que Deus deu. A Bíblia fala que esse Deus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. E de repente os anjos veem o Deus Todo-Poderoso se esvaziando da sua glória para caber na forma humana. E eles entenderam que Ele estava fazendo o seu ato salvador. E eles começaram a explodir de louvor e gratidão a Deus, por entender que Ele estava operando salvação de uma maneira milagrosa. A Bíblia fala que o céu inteiro entrou em louvor. A Bíblia fala de milhões e milhões de anjos. Eles estavam adorando, e um desses anjos desceu onde estavam os pastores e falou: olha, eu venho trazer para vocês uma boa notícia. O Salvador nasceu na cidade de Belém. Vocês vão encontrá-lo numa estrebaria, envolto em alguns paninhos, mas é essa criança lá
que é o Salvador. E os ecos dos milhões de anjos cantando louvores nos céus acompanharam o anjo. E esses homens que estavam na terra começaram a ouvir os ecos do céu, o louvor do céu, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. E foi uma coisa tão impressionante, que um disse para o outro: não dá para ficar aqui, nós temos que achar esse bebê. E eles largam todas as ovelhas no aprisco e vão procurar qual é a estrebaria da cidade onde está o Salvador, aquele bebê que acabou de nascer. E queridos, os anjos estão louvando porque eles entenderam a obra do Senhor Jesus a nosso favor. Eles estavam antevendo o milagre. Efésios 3:10 diz assim: para que agora seja manifesta por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Eles estavam revelando a glória de Deus até para os principados e potestades que são hostes demoníacas, porque o Senhor tinha um plano: buscar e salvar os seus filhos aqui na terra que estavam perdidos. Eu não sei se você já teve a desventura de perder, não é, uma criança em algum lugar. É horrível, não é? Eu me lembro quando o Michel era bem pequenininho e nós estávamos num shopping na cidade de São Paulo e ele queria ir brincar nos brinquedos do shopping. E nós dissemos para ele assim: ó, fica quietinho aqui com o papai e com a mamãe, que depois a gente vai brincar lá nos brinquedos do shopping. Mas ele não queria ficar quietinho, não é? E aí, então, enquanto a gente estava olhando aquelas coisas na loja, ele de fininho foi andando para trás, assim, bem de fininho. Quando ele chegou na porta, ele saiu correndo para ir na direção dos brinquedos. De repente a gente está lá e a gente olha: onde é que está o Michel? Mas gente, foi muito rápido, não é? Essas crianças fazem uns negócios muito rápido. Eu comecei a olhar assim: onde é que está o Michel? Onde é que está o Michel? E a mãe ainda: não, roubaram o Michel, sequestraram o Michel. E a gente sai e começa a procurar o Michel em tudo quanto é lugar. E aí a gente encontra, depois de uma boa procura, tá? De bastante tempo, aí a gente encontra o Michel e um casal que estava segurando o Michel e perguntando assim: onde está tua mãe? Onde está teu pai? E a gente chega. E quando a gente chega, eu ainda levo uma bronca do homem: como é que você deixa sozinho esse menino aqui no meio do shopping? E a minha vontade de dizer: eu não deixei sozinho, esse sem vergonha aqui saiu correndo, fugiu da gente. Mas naquela hora a mãe já estava abraçando e chorando porque estava encontrando o filho. Queridos, é isso que acontece. Por isso Jesus veio ao mundo, porque eu e você estávamos perdidos. A Bíblia diz: os nossos delitos e pecados, e Ele se esvaziou da sua glória para buscar você. E olha, o sem vergonha sou eu e você, porque a gente sai de fininho, escondido de Deus, e não tem lugar para Ele na nossa vida. Não porque Ele não tenha batido na nossa porta, mas porque a gente não tem lugar para Ele. Mas ao invés de ficar bravo conosco, Ele vem e abraça, porque Ele sabe que a única esperança para a minha vida e para a sua vida é Jesus. E nessa hora, a Bíblia diz que até hoje, toda vez que um filho de Deus volta aos braços do Pai, os anjos festejam o céu, porque eles sabem o que está acontecendo. Aquilo que aconteceu lá com os pastores continua acontecendo cada vez que eu, você, qualquer pessoa nessa terra se reencontra com o Salvador da sua vida.
E se a gente não aprender essa lição, a gente não vai entender a grandeza de Deus, não vai ter lugar para Jesus, Deus vai continuar no controle, mas quem perde a bênção sou eu. E mais, a Bíblia diz que vai chegar o dia em que todo ser humano, inclusive Satanás, que não é ser humano, vai se encontrar com o justo juiz. E naquele dia ele vai julgar todo o universo. E alguns entrarão na glória do Pai, e outros serão destituídos dessa glória por toda a eternidade. E alguém vai dizer: mas Deus é bom, será que Ele vai fazer isso? Ele vai. Sabe por que Ele vai? Porque a bondade dele já foi revelada no nascimento de Jesus, foi revelada na cruz, foi revelada para você todos os dias em que Ele bateu na porta do seu coração e desafiou você para abrir lugar para Ele. E aí vai chegar um dia que Ele vai dizer: o tempo da oportunidade acabou. Querido, a vida não é assim. Você já perdeu uma grande oportunidade na sua vida? Já aconteceu e você não abraçou? Ela não volta mais. Aquela oportunidade vai embora. O tempo da oportunidade é agora. Por isso até os anjos adoram a Deus. E a gente tem que aprender essas lições. Nessa manhã eu queria orar com você, porque eu creio que Deus marcou a história com algumas coisas que precisam se repetir, para que a essência da mensagem dele não se perca. O Natal é uma delas, a Páscoa é outra delas. Quantas vezes você já celebrou o Natal? Basta você perguntar quantos anos você tem. E todos os anos a história do Natal é contada de novo para você. O que eu falei não tem nada, absolutamente nada de novo, gente. E ela se repete, se repete, se repete. Sabe para quê? Para que você não perca a essência daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Mas sabe o que é pior? Que eu não sei quantas vezes você já viveu o Natal, mas muitas pessoas ainda estão com a essência perdida. Estão velhos já, mas estão com a essência do cristianismo perdido dentro de si. Nessa manhã o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer dizer para você que Ele continua no controle de todas as coisas. Ele não mudou. Ele quer dizer para você que Ele está procurando um lugar na tua vida. E esse lugar vai exigir de você uma decisão, abrir espaços para o Senhor na tua vida. E mesmo que a tua vida esteja uma estrebaria, Ele vai entrar, vai fazer diferença na tua vida e vai transformar as coisas do teu coração. Naquele dia em que Jesus nasceu numa estrebaria, a estrebaria ficou diferente. O coxo virou bercinho. E de repente começam a chegar os pastores dizendo: anjos se revelaram para nós. A casa de quem cedeu a estrebaria já não era mais a mesma. Alguma coisa estava acontecendo. E assim acontece na nossa vida, queridos. E aí, o louvor do céu invade o nosso coração. E a gente pode sentir a alegria da salvação, o poder da graça de Deus. E a fé deixa de ser uma história, ou uma prática religiosa, ou uma tradição, e passa a ser uma visitação poderosa de Jesus em nossa vida.
Ontem à noite teve um culto muito lindo aqui na igreja, não é? Dos jovens, do nosso culto contemporâneo. E num momento do culto a gente ouviu vários testemunhos. E foi tão gostoso a gente ver como Jesus entra nas estrebarias e as estrebarias não ficam iguais. Teve alguém que disse assim: meu casamento estava arrebentado, mas Jesus entrou e começou uma obra diferente. Teve uma menina que falou: olha, eu estava tão envolvida nas drogas porque eu achava que ali estava a minha esperança e a minha solução, mas hoje Jesus entrou na minha vida, estou livre. Essa menina vai se formar em advocacia agora, louvado seja Deus, porque Jesus fez uma obra linda na vida dela. E assim a gente foi ouvindo várias histórias aqui, porque não importa o que está acontecendo na nossa vida, Deus tem controle. Não importa como está o nosso coração, Ele entra do jeito que está, mas não fica do jeito que está. Não importa, porque quando Ele entra, o céu invade a terra no lugar do nosso coração. Se nessa manhã, hoje, o Espírito Santo tocou a sua vida, e essa história que você conhece tão bem, de repente tomou um sentido novo, e você quer abrir a porta do teu coração, e você quer dizer: olha, eu vou abrir espaço na minha vida para Jesus entrar e fazer diferença. Não importa como você esteja, hoje o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. E olha, creia, não creia na palavra de um homem, mas creia naquilo que a palavra de Deus está dizendo, que Ele entra e faz diferença em nós. Então, se hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração, eu vou te fazer um convite para a gente orar juntos. E o primeiro conflito você vai viver agora. Por isso eu chamo as pessoas para virem à frente para esse tempo de oração, porque às vezes a gente se engana a si mesmo, e a gente diz: não, está certo, tal, mas a gente quer continuar fazendo tudo do jeito da gente, e do jeito da gente não funcionou até agora e vai continuar não funcionando. Tem um momento que a gente tem que fazer uma entrega, tomar uma decisão. E quando eu convido você para vir à frente, isso é um sinal para você e não para mim, porque se você não consegue ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus dentro de um templo, não se engane, você não vai ouvir lá fora. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está tocando a sua alma, se você está lá em cima, se você está aqui embaixo, vai saindo do seu lugar para a gente orar junto. E aí você vai dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor entre, que o Senhor tome o teu lugar de direito, que o Senhor comece a festa do céu na minha alma. Se tem alguma vida que está uma estrebaria, Ele quer entrar aí. Se tem uma casa que está uma confusão, Ele quer entrar aí. Se tem um sentimento de angústia, Ele quer entrar aí, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Então, se você é essa pessoa, vai levantando agora, em nome de Jesus, vem para cá para a gente orar. Vai ficando de pé, vem para cá, pede licença. Se você está lá em cima, vai descendo aqui essas escadas, pode vir, em nome de Jesus. Hoje eu quero que Jesus entre, eu quero abrir espaço, eu vou enfrentar o conflito, e eu vou tomar a minha decisão. A estrebaria vai virar um templo, a minha alma será o altar, e a gente vai buscar Jesus, só isso. O grande segredo da existência é conhecer intimamente o Senhor Jesus. O grande segredo da existência não é uma realização profissional, não é você ter títulos, nem dinheiro. Tudo isso é ilusão, a Bíblia diz. O grande segredo é ter uma experiência com o Senhor Jesus dentro de nós. E isso a gente faz por fé, com compromisso com o Senhor,
dizendo: eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha vida. E aí a gente abre espaço para o Senhor em nós. Isso, pode vir, tem algumas pessoas chegando aqui e a gente quer acolher você aqui. Vem para cá, pode vir, em nome de Jesus, pode vir, isso. Agora eu quero pedir um favor para você, tá? E os irmãos que estão aqui vão me ajudar. Todo mundo que está aqui vai receber um abraço de acolhimento. Então vai levantando aqui, povo de Deus, vem para cá e dá um abraço de acolhimento, dá um abraço. Você não vai falar nada, só dá um abraço, tá? É um símbolo, ó, você está sendo acolhido, Deus está te acolhendo, o Senhor está te acolhendo, tá? E aí então vai chegando e vai dando um abraço. Aí quem vem aí, aqui na frente, vai entrando aqui pela frente assim, tá? Pede licença, tem várias pessoas aqui na frente que não receberam o abraço ainda, isso. Quem não recebeu? Tem uma jovenzinha aqui que não recebeu o abraço ainda, isso. Quem mais não recebeu? Porque agora misturou, eu não estou vendo mais. Dá um aceno aqui, ó. Eu não recebi abraço, tá? Isso, recebe o abraço de acolhimento, tá? E agora a gente vai orar juntos. Posso orar? Tá? A oração é muito simples. Entra na minha vida, transforma o meu coração. Eu quero viver essa experiência da tua presença dentro de mim. Senhor Jesus, o Senhor está ouvindo essa oração do teu povo, uma oração tão simples, mas que representa a essência da fé. E eu quero te pedir que nessa hora o Senhor responda essa oração, derramando o teu Espírito Santo dentro dessas vidas, entrando no coração dessa gente, fazendo uma santa revolução espiritual dentro deles. Ó Pai, que o Senhor comece a mudar as coisas dentro deles, na percepção, nos valores, no entendimento. E que, Senhor, a graça do Senhor se revele em abundância de bênçãos. Que a graça do Senhor se revele num amor que acolhe. Que a graça do Senhor dê o abraço no filho perdido, que estava ali, Senhor, perto, mas distante. E que a graça do Senhor abençoe, e que o céu invada o coração deles, que a alegria da salvação esteja sobre eles, que os teus milagres aconteçam. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Quero fazer um pedido para você, tá? Mais importante que essa oração, mais importante do que a sua presença no templo, é você separar um tempo para Jesus todo dia na sua vida. Eu sugiro a você separar 15 minutos. 15 minutos é muito? A gente gasta 15 minutos em tanta coisa assim, não é? Separa 15 minutos do teu tempo, todo dia. Vai para um lugar reservado, eu não sei onde é, se é o teu quarto, se é o teu carro, se é o banheiro da empresa, sei lá onde é, tá? E diz: olha, eu vim aqui para ter um encontro contigo, porque o Senhor tem lugar na minha vida. Gente, é assim que começa, é assim que a graça de Deus se revela. Minha sugestão para você é que nesse tempo você vai falar com Deus, tá? Mas você vai deixar Jesus falar com você. E aí eu queria dizer para você: pega a Bíblia, tá? E começa a ler a Bíblia. Sabe onde você começa? No Evangelho de Marcos, porque é o menor dos evangelhos, para você ter uma visão panorâmica de quem é Jesus. Depois você pula para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Atos é a continuação da história depois que Jesus veio. Termina de ler o Novo Testamento, depois você vai para o Velho Testamento. Você não vai ler o livro da metade para o fim? Porque o Velho Testamento são profecias que você não vai entender.
porque você não conhece ainda o que já aconteceu. Mas quando você lê as profecias cumpridas e você volta, olha só, isso já aconteceu, aquilo outro, fica muito mais fácil de entender. Se você não tem uma Bíblia que você entenda, muito provavelmente é porque a versão do português da sua Bíblia é de 350 anos atrás. Que a primeira versão em português, que é a mais comum, foi escrita num português de 350 anos atrás. Então hoje eu quero te dar uma Bíblia, se você não tiver, uma que você entenda, uma na linguagem atual, só isso, tá? E aí você vai começar a ler. Esse é um presente que eu queria dar para você. Se você já tem, deixa para outro. Se você não tem, é um presente para você. Porque o mais importante é ter lugar para Jesus na tua vida. Esse é o mais importante. Mais importante que uma religião. Porque Jesus é a essência de tudo. Tá bom? Se você quiser que alguém acompanhe você nessa jornada, né? Discutindo a palavra de Deus, orando por você, a igreja tem prazer de te ajudar nisso, tá? Mas só se você quiser, tá? Se você quiser, alguém vai acompanhar você, então a gente vai conversar. Nós vamos terminar o culto agora. Enquanto a gente estiver terminando o culto, se você quiser a Bíblia, ou quiser que alguém acompanhe você, se você quiser que alguém ore especificamente por você, porque às vezes a gente veio ao culto buscando que alguém ore especificamente por um assunto. Então você vai acompanhar o pessoal que vai sair por aquela porta ali, e vocês vão num lugar lindo, é nada, é horrível, é uma garagem, tá? Mas é lá que estão as Bíblias, tá? E aí você vai receber o material, vai ter gente orando com você ali, tá bom? Todo o povo de Deus de pé agora, dá a mão para quem está perto de você, e a gente vai encerrar esse culto. Quem veio dar um abraço, pergunta: você quer a Bíblia? Você quer que alguém ore por você? Você quer que alguém te acompanhe? Então vem comigo, nós vamos lá pegar essas coisas lá naquela garagem. Vai saindo aqui e nós vamos adorar a Deus. Dá a mão, fecha o corredor. E essa é a nossa oração final. Espírito Santo, toma o meu coração. Começa de novo aí. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma meu corpo, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma meus filhos, vem sobre mim. O que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma meu corpo. Só você cantando: eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre. Eu vi muita convicção, não? De novo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou
o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amém? Pastor Edson, ora aqui com a gente. Nós estamos encerrando o culto desta manhã. Eu preciso falar com o esposo da irmã Nasa, assim que acabar o culto. Eu esqueci o seu nome agora, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, agradecendo por esta manhã, e vamos dar lugar a Jesus, não é? Que vençamos os empecilhos, tomemos uma decisão. Um ano novo está chegando e que nós possamos ter um 2017 com Jesus guiando, tendo um espaço na nossa vida. Agora, meus irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces e eternas consolações no Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Uma boa tarde, um bom domingo para os irmãos.